Olá, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Harada, que é fundador e presidente do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Dr. Kiyoshi, é sempre um prazer conversar com o senhor aqui no Poder e Negócios e falar sobre assuntos tão importantes que movimentam a nossa vida, a nossa economia, a nossa... Nunca foi desse jeito, né, Dr. Kiyoshi? Eu lembro que uma época as pessoas não sabiam sequer o nome dos ministros, não sabiam nem que existiam ministros no país, quem eram eles. Hoje, depois de tudo que a gente tem visto acontecer, as pessoas já sabem. Olha, tem lá o Alexandre de Moraes, tem o Barroso, tem, enfim, outros ministros, e Carmen Lúcia, até diante de tudo que já aconteceu na história do nosso país, história recente, né? Eu gostaria já, doutor Kiyoshi, de primeiro dizer que é sempre uma honra conversar com o senhor aqui no Poder Negócios e falar sobre o ministro Barroso, que anunciou a aposentadoria, né? O senhor já tinha falado que talvez uma decisão um pouquinho precipitada, até de maneira equivocada, né, em relação àquela sanção americana contra ele e outros ministros. Gostaria que o senhor, então, falasse a respeito dessa trajetória do ministro Barroso, o que ele contribuiu, de todos os anos que ele esteve à frente lá no STF, presidente algumas vezes, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral. Se o senhor falasse um pouquinho dele, mas olha, é sempre muito bom conversar com o senhor. Tudo bem, Tiago. O ministro Barroso, ele aposentou-se de uma forma precoce, né? Após 12 anos de atuação lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, ele deixou alguns legados importantes, né? Ele foi o maior teórico do constitucionalismo moderno, né? Ele chama de neoconstitucionalismo. E era adepto também do estudo de direito comparado em matéria constitucional, né? Então, ele via a Constituição de uma forma global, né? E assim que ele trouxe vários temas de inclusão social, como a igualdade de gênero, né? Não distinguindo homem e mulher, e daqueles integrantes da comunidade LGBTQIA+, né? Então, ele referendava casamentos entre os homoafetivos, né? E trouxe a inclusão também da população indígena, né? E mais ainda, ele era um profundo defensor dos direitos humanos, né? Dos direitos individuais e coletivos, né? Também contribuiu bastante com a chamada tese do consequencialismo, né? Quer dizer, ele foi muito além da interpretação teleológica, né? Quer dizer, ou seja, a finalidade buscada por uma determinada norma legal ou constitucional. Então, ele procurava os fins, mas ele ia longe. Ele achava que, na busca do fim, tem que trazer resultado, né? Por exemplo, uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. A Constituição fala que o Poder Judiciário tem que reconhecer a omissão e comunicar ao Congresso Nacional para elaborar a norma faltante. Ponto. Só que o Congresso nunca elaborou coisa nenhuma. Então, ele evoluiu para o consequencialismo. Então, declara-se a omissão e ele próprio já dava a norma, quer dizer, não se limitava a fixar prazo, ele já considerava, quer dizer, havia aí um certo ativismo judicial, porque ao elaborar a norma, ele está fazendo, às vezes, no Congresso Nacional, né? Por exemplo, greve do setor público, né? A Constituição fala que o Congresso Nacional regulamentará o assunto, só que declarada a inconstitucionalidade nunca regulamentou, entendeu? O que fez o Supremo? O Supremo declarou omissão
e legislou, falou que aplica-se as mesmas regras da greve do setor privado, entendeu? Então, ele foi avançando com esse consequencialismo e, às vezes, ele também extrapolava, né? Invadia a esfera de competência de outros poderes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o resultado de toda a sua atuação ao longo de 12 anos foi positivo. Agora, doutor Kiyoshi, chama atenção, né, o fato do ministro Barroso ter ficado apenas 12 anos, porque na maioria dos casos os ministros ficam muitos anos mais do que isso. O senhor acredita que realmente a saída dele foi em função da sanção da Lei Magnitsky? Não tenho a menor dúvida, né? Então, no julgamento dele, né, ele achava que ele saindo do Supremo Tribunal Federal, o Trump iria esquecer dele, né? Não, só que essa lei Magnificent, ele não atinge a instituição, ele atinge o CPF, atinge a pessoa física. Então, ele saindo do Supremo, ele perde a blindagem da comunidade da toga, né? Então, ele fica mais vulnerável ainda, né? Eu acho que, nesse ponto, o tiro vai sair pela culatra, né? Porque Trump vai sancionar não pelo que ele está fazendo, mas pelo que ele fez, entendeu? Ele, ele, ele concordou, referendou toda essa prática do ministro Alexandre de Moraes, que foi muito duro e contundente na chamada combate ao crime de 8 de janeiro, né? Então, na visão de Trump, aquilo lá estava extrapolando para campo político, né? Então, seria uma perseguição política, aquela condenação de 27 anos e 3 meses, né? Que achou que era, além de exagerado, no entender de Trump, não havia crime, né? Doutor Kiyoshi, quais são os benefícios que o Barroso passa a receber a partir de agora com a aposentadoria do STF? Bom, ele vai ter a aposentadoria normal, né? A menos que o Trump venha aplicar essa lei e barrar a fonte de pagamento, que é o Banco do Brasil, né? Isso pode acontecer, doutor? Isso pode acontecer, quer dizer, a lei americana, ele vigora dentro do território americano, mas tem um efeito secundário. Então, todo aquele que ajudar o sancionado, ele passa a ser igualmente sancionado. Sancionado aonde? Lá nos Estados Unidos, entendeu? Então, por exemplo, o Banco do Brasil que tem agência lá, então esse banco brasileiro lá no exterior é sancionado. O banco pode ficar proibido de fazer transações internacionais. É só tirar do sistema SWIFT, né? Que é um instrumento que movimenta as finanças no âmbito internacional, isto é, passa por dólar, né? Agora, ele também tem direito à segurança, afinal de contas, diante de todo esse cenário que a gente observa no país, a segurança muitas vezes fica um pouco comprometida. Então, ele também passa a ter direito a uma segurança diária, né, constante. Sem dúvida. Segurança, com carro e tudo mais. Agora, os ministros ficaram bastante vulneráveis por conta da exposição na mídia. Depois que criaram a TV Justiça, né, você verifica que todos os ministros buscavam um certo protagonismo na mídia, né? Então, eles alongavam os votos, né, recheados de emoção e tal,
para chamar a atenção do público. E com isso eles ficaram mais conhecidos que os jogadores de futebol, entendeu? Nenhum outro país do mundo a população conhece os seus ministros, não conhece sequer o nome dos ministros. Por quê? Eles são pessoas recatadas, né? Não digo que ficam enclausurados no monastério, né? Mas eles não aparecem na mídia. Aqui no Brasil, depois da inauguração da TV Justiça, nossa, o que mais aparece na mídia são os ministros, são os 11 ministros, né? Parece mais do que artistas famosos, né? Agora, o presidente Lula escolheu Jorge Messias para ser o novo ministro do STF. O que o senhor tem a dizer a respeito desse nome? Lamentavelmente, a Advocacia Geral da União virou um trampolim para o Supremo Tribunal Federal. Então, quando a Constituição fala que tem que nomear pessoa de notável saber jurídico, o fato de ocupar um cargo na Advocacia Geral da União não torna o titular notável do ponto de vista jurídico. Notável, quer dizer, tem que ser reconhecido pela comunidade brasileira, até mesmo no exterior, como alguém que tenha produzido obras jurídicas. Agora, pergunto eu, qual é a obra que esse doutor Messias escreveu? Não? Quais são as obras? Qual é a difusão de repercussão nacional da doutrina dele? Então, a Advocacia Geral da União, ele não faz mais o papel da Advocacia Geral da União. Ele tá fazendo o papel de advogado do chefe do executivo, entendeu? Doutor Quioche, e me diga agora, vamos dar um pulinho lá nos Estados Unidos, quero saber como está a questão do tarifaço. Donald Trump tem avançado nas negociações, inclusive com a China, que deve pegar boa parte do que a soja, né? Os Estados Unidos devem pegar da China aquela soja toda que está indo daqui para lá, e o Brasil pode acabar perdendo espaço nisso, né, doutor? Não, ele decretou um tarifaço lá de 100% sobre a China, né? E agora está chamando para a mesa de negociações. Isso ele fez porque a China estava comprando cerca de 93% da soja brasileira, entendeu? Então, como os Estados Unidos é produtor também de soja, ele tentou dar um troco, né? Chega para lá, entendeu? Então, esse tarifaço, na verdade, ele está incomodando a própria população americana, né? Que está verificando que os produtos ficaram mais caros e outros sumiram das prateleiras, entendeu? Isso pressiona a inflação americana, né? Então, não é um negócio muito bom para os próprios Estados Unidos. Então, tanto é que há uma tendência, né, das autoridades americanas da área econômica de levantar esse tarifaço, né? Mesmo aqui no Brasil, o tarifaço foi, de certa forma, relativizado, né? Ele não tem tarifaço sobre suco de laranja, por exemplo, e alguns outros alimentos, né? Agora, eu não sei se o avião tem ou não, da Embraer, acho que tiraram também, porque isso seria um tiro no pé, porque a Embraer monta os aviões que vende para os Estados Unidos usando componente eletrônico importado dos Estados Unidos. E é uma empresa brasileira muito importante, porque a Embraer se tornou uma empresa que é muito bem vista, principalmente
pela aviação americana, que é, vamos dizer, talvez a principal a rede de aviação do mundo, né, doutor Kiyoshi? É verdade. Então, o caça que a Embraer fabrica não fica muito atrás dos caças modernos de outros países, né? O grande problema é que a Embraer ele utiliza grande componente de peças eletrônicas, principalmente, e de outros equipamentos que vêm diretamente dos Estados Unidos, né? Então, esse tarifaço aí acaba impactando negativamente a economia americana, né? É verdade, doutor Kiyoshi. De volta aqui ao Brasil, presidente Lula e a conta que nunca fecha, né, doutor Kiyoshi? É verdade, né? Quer dizer, o Brasil não leva nada a sério, né? O orçamento virou uma mera formalidade constitucional. Não é para valer. É que nem lá nos Estados Unidos. No programa passado falamos do shutdown, não é? Então, lá não se gasta sem autorização orçamentária. Então, lá a cidadania se faz presente. Não tendo autorização do povo para gastar, não é? O que é feito através do Congresso Nacional, não se gasta, o governo fica limitado, entendeu? Aqui não, com orçamento sem orçamento, ele vai gastando à torta direita. Tanto é que o orçamento deste ano não vai ser aprovado até o final da sessão legislativa. E mais ainda, vai haver uma aprovação concomitante, Tiago, do orçamento anual com a lei de diretrizes orçamentárias. Como o próprio nome está dizendo, diretriz orçamentária vai traçar os parâmetros para a elaboração do orçamento anual. Como é que algo que tem que orientar a elaboração vai ser aprovado simultaneamente? Não dá para entender. Então, aqui neste país, o orçamento é o que pouco importa. Por isso que esse governo já acumulou um déficit de 3 trilhões de reais, entendeu? Porque gasta sem levar em conta a programação orçamentária. E mais ainda, vira e mexe estão abrindo crédito extraordinário por medida provisória, retirando verbas de outras dotações. Quando o crédito extraordinário, pela disposição constitucional, você só pode abrir em caso de calamidade pública, comoção interna ou guerra externa. São 3 hipóteses apenas. Verdade, doutor Kiyoshi. Agora, vamos lá para a Bolívia, porque Rodrigo Paes surpreendeu, né? Porque foi eleito presidente daquele país e quebrando um ciclo da esquerda, doutor Kiyoshi. Pois é, a direita está aos poucos avançando, né? Principalmente depois da eleição do Trump, né? Que lidera a corrente direitista, né? Então, o Trump está apoiando já o Milei, né? Inclusive dando socorro em dólar, né? Para a rápida recuperação da economia lá da Argentina, né? E o Brasil fica vendo navios, né? Por ter se alinhado a favor de regimes totalitários. Mas essa eleição do direitista lá em Bolívia vai acabar trazendo um certo equilíbrio aqui no continente americano, sul-americano, né? É verdade, doutor Kiyoshi. Agora, o Louvre, né, um museu extremamente famoso e conhecido, continua fechado depois que ladrões invadiram aquele espaço, levaram joias, em questão de minutos, parecia coisa de cinema. E o mais surpreendente é que eles fugiram numa scooter. Quer dizer, é um país que parece não estar tão preparado para combater a criminalidade. Mas como que pode o Louvre ser invadido e ter peças valiosíssimas e raras levadas dessa maneira, doutor? Pois é, e levaram exatamente 7 minutos.
para roubarem as 8 peças que retratam toda a história da França, né? São as joias da coroa, né? Eles chegaram num caminhão munido de um guindaste, uma escada, que foi elevando e levando até encontrar uma sacada. E lá eles adentraram, levaram equipamentos para quebrar os vidros, né? Onde estão armazenados as joias, pegaram e sumiram. Como é que motocicleta, né? Scooter. Fugiram Escuta, numa scooter. sumiram, não é? Então, o próprio ministro da Justiça reconheceu que houve uma falha na segurança, né? Então, retrata, na verdade, a falha da segurança do país, né? Dr. Quioche, teve em Hong Kong um acidente aéreo com um avião de carga que pousou, derrapou, acabou caindo no mar. 2 pessoas morreram, infelizmente. Acidentes aéreos preocupam e em locais tão assim como Hong Kong, por exemplo, que tem uma população muito grande e o tráfego aéreo é ainda maior, preocupa, não, doutor? Preocupante. Só que acidentes aéreos, periodicamente, está ocorrendo no mundo inteiro, né? Então, esse daí foi até um acidente de proporções pequenas comparado com outros acidentes que ceifam centenas de vidas. Verdade. Inclusive aqui ainda está em investigação o acidente com o avião da Voipaz, da antiga Passaredo, aqui em Vinhedo, que aconteceu em, se eu não me engano, agosto do ano passado, e ainda não tem causas concretas definidas porque está em investigação ainda. É uma investigação importante porque não quer trazer responsabilização, mas quer trazer a identificação do que provocou para evitar novos acidentes, né, doutor? Às vezes é falha de equipamento, outra vez é falha do piloto, né? Erro humano. Outra vez é a pessoa que faz a manutenção, que colocou a peça no lugar errado, ou colocou uma peça defeituosa, né? Ou então encaixou mal, e tudo isso acaba criando um acidente. Mas, apesar de tudo isso, o transporte aéreo é considerado o transporte mais seguro em relação a outros meios de transporte, como terrestre e marítimo. É verdade, são milhões, milhares de voos diários e acidentes são proporcionalmente não representam nada, bem dizer, né? Doutor Quioche, temos 2 perguntas aqui, olha, que eu recebi dos nossos telespectadores. A primeira é a seguinte: doutor Arada, segundo uma reportagem do UOL, foram assinadas pelo menos 2.000 proposições parlamentares que teriam sido redigidas por lobistas. Como o senhor avalia o impacto desse tipo de fenômeno sobre as obrigações de governança, compliance e transparência das empresas prestadoras de serviço? E que orientações práticas o senhor daria para as empresas, para as pequenas empresas, se blindarem quanto ao risco de estarem indiretamente envolvidas em regimes de lobby ou pressões legislativas pouco claras? Foram assinadas o quê, Tiago? Eu não entendi. Proposições parlamentares que teriam sido redigidas por lobistas. Por? Lobistas. Ah, sim. Bom, então, aqui é o seguinte, as empresas pequenas e microempresas têm que também, igualmente, formar o seu lobby, não é? E pressionar o Congresso Nacional, tanto para rever o teto, né? Que hoje está, quanto? 4 milhões e 300, mais para cima, e também fazer uma revisão da inclusão do setor de serviços, né? Enquanto o setor comercial e industrial tem uma tabela só, o setor de serviços é contemplado com 3 tabelas diferentes, não é?
procurando o aumento da carga tributária no setor que mais cresce aqui no Brasil, que é responsável por 70% do PIB. Agora, doutor, a outra pergunta é a seguinte: outro artigo do UOL aponta que há um inquérito em andamento sobre suspeitas de venda de decisões em cortes superiores, com queixas de divisões no Superior Tribunal de Justiça e envio de investigação ao Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, quais seriam as implicações para as empresas clientes de contabilidade digital quanto à necessidade de auditoria, controle de riscos jurídicos e tributários frente a decisões judiciais ou regulatórias que podem ser comprometidas? E como que o senhor recomenda que esse tipo de cenário seja comunicado aos empresários de forma clara, prática e estratégica? Mas aí não depende da ação dos empresários, né? Depende da integridade e honestidade dos servidores da justiça, né? Às vezes, existe até magistrados envolvidos nisso daí, como aconteceu lá na Mato Grosso, né? Então, vários desembargadores lá foram presos, né? Então, tudo isso retrata o quê? A perda de credibilidade do nosso judiciário, né? Que deveria ser formado exclusivamente com homens íntegros, né? Próprios, acima de qualquer suspeita. Mas não é o que acontece, né? Tem alguns magistrados que se enriquecem vendendo sentenças, né? Isso quando um servidor desonesto, né, que é o mais comum, ele não planta uma decisão redigida favoravelmente a quem pagou a propina para o ministro após sua assinatura digital. Agora, doutor Quioche, o senhor já está preparado para a reforma tributária, doutor Quioche? Pois cada dia que se aproxima a vigência dessa reforma, a população em geral está ficando meio assustada, né? Porque é muita incongruência, é muita complicação, né? São 491 normas constitucionais, 1.000 normas do regulamento, né? E que não está regulando coisa nenhuma, né? Sequer conseguiram definir o fato gerador do IBS-CBS, entendeu? Ele diz que são 3 artigos, contendo 65 normas. Só que não há precisão na definição do que seja hipótese de incidência tributária do IBS. Entendeu? O artigo 6º, 4, 5, 6. 4 e 5 definiram muito mal, deixaram um monte de frestas, deixou em aberto o conceito. Então, o 6º passou a tentar minimizar os efeitos desses artigos vagos e começou a catalogar a hipótese de não incidência, né? Não incide o IBS naquela hipótese, e acabou incluindo também a incidência, a não incidência e a incidência de operações com bens e serviços de forma gratuita, né? Ué, isso aí trouxe a confusão com o TCMD, entendeu? Então, e depois, esse negócio de cashback é incompatível com o direito tributário, entendeu? Todo tributo tem que ser arrecadado e só pode ser devolvido para o consumidor ou para aquele que comprou para revender, se ele tiver suportado o encargo financeiro do imposto, né? Como no atual ICMS, em que o imposto está incluído no preço. Aí você compra, você está pagando o imposto, né? Por via de repercussão econômica. Mas não acontece isso no IBS, que é tributado por fora. Aquele imposto destacado na nota fiscal, o consumidor, o comprador, não tem nada a ver.
aquilo lá fica a cargo exclusivo do vendedor. O comprador só paga o preço. Então, devolver o quê se ele não pagou nada? Entendeu? Split payment. Quer dizer, não satisfeito com a arrecadação 30 dias após a venda, ele já quer arrecadar antecipadamente, né? A cada operação, né? Quer dizer, é um pagamento do imposto de uma forma fracionária. Cada operação ele já vai recolhendo, né? E isso daí dá um impacto para o empresário, porque o empresário ele girava o seu capital com esses 30 dias que ele ganhava, né? Ele só recolhia 30 dias depois que ele vendeu. E agora ele vai ter que vender e recolher na hora. Então, E se tiver inadimplência? Capital de giro no mercado. E se tiver inadimplência? Ou ele vender a prazo? Ele já pagou. Entendeu? Aí, infelizmente, não cabe repetição. Porque o fato gerador ocorre no sistema que é recolhimento simultâneo, né? Quando ocorre. Então, ocorreu legitimamente o fato gerador, então não se devolve, vai na conta do prejuízo, entendeu? Então, é realmente muito preocupante, doutor Jorge. E a gente vai continuar sempre acompanhando as atualizações com o senhor aqui no Poder e Negócio, porque é sempre muito bom e importante ouvir o senhor, que é um exímio conhecedor da nossa Constituição e do direito tributário, que impacta a vida do empresário e das famílias que dependem das empresas onde trabalham para ganharem o seu sustento. Doutor Jorge, como sempre, uma honra ter conversado com o senhor aqui no Poder e Negócios de hoje. Obrigado, Tiago. Até a próxima. Até a próxima, doutor. Tchau. Tchau. E você, muito obrigado pela participação, pela companhia. Eu agradeço demais a sua audiência e, claro, conto com o seu compartilhamento. Mande para seus amigos, familiares, para que todos possam assistir todo esse conteúdo e as outras entrevistas do Dr. Kiyoshi. Lembre-se também de enviar a sua pergunta para que o jurista possa lhe responder. Agradeço demais mais uma vez e até o nosso próximo encontro.